Pronto. Estou ao vivo. Boa noite. Pessoal chegando. 8h01. Olá, olá, gente, bem-vindo. Mais uma live hoje. Nossas quintas-feiras aqui, né? Só reforçando que a live vai ficar gravada, tá? O pessoal às vezes não consegue pegar aí o início, chega um pouquinho atrasado. Então, a gente só reforçando que vai ficar gravada como todas as outras. Quem não assistiu ainda, para pegar essa sequência aí bacana que a gente tá fazendo, corre lá para assistir, tá? Porque não necessariamente é um requisito ter assistido as outras. Mas para quem tem essa vontade aí de tá se produzindo um pouquinho mais, né? É uma sequência legal, que você pega o passo a passo lá desde o comecinho, da preparação de pele, da higienização, né? E os truques para fazer a make durar mais. Que, na verdade, né, é uma construção, a gente diz aí, né? Porque para sua maquiagem durar mais, a gente vem lá do comecinho, né? Lá da preparação de pele, tem detalhes lá na preparação de pele até a finalização, né? Pra gente conseguir esse resultado. Então, aí vamos esperar aqui os 5 minutinhos de praxe, né? Pra o pessoal chegar. Vamos lá, hoje nós vamos falar da importância dos produtos em pó na make, né? A gente vai ver o que é importante, por que usar o pó, até porque algumas pessoas acreditam que marcam mais linhas, que deixa aquele aspecto um pouco mais sem vida, né? E não é bem assim, gente, o pó é bem discriminado. Então a gente vai comentar, né, a importância, qual que é a finalidade mesmo do pó, e também vai ter aquelas dicas, né, de produtos, um produto bacana, os produtos que tem um resultado bom, mas que são mais acessíveis, né? Então a gente aí sempre tem uma variedade boa, né, de produtos para quem quer investir mais, quem quer investir um pouco menos, né? Então, a gente procura trazer essa diversidade aí, tá? Então, vamos lá, começando. 5 minutinhos, né? Sol entrando. Vamos pedir sempre pro pessoal compartilhar, né? Compartilha aí, indica. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui na altura. Vamos lá. Esperar mais 2 minutinhos e a gente já começa. Hoje tô com a make um pouquinho básica, um pouquinho mais glitterinada e atendendo a todos os públicos, né? Quem gosta de uma coisa mais neutra e quem quer uma coisinha mais chamativa. Bom, mais um minutinho e a gente já começa, tá? Eli! Oi, Eli! Que bom ter você por aqui.
gente, essas lives, né, que a gente tá fazendo aí, semanal, às quintas-feiras, à noite aí, claro, né, entre as dicas que são bacanas e entre essa, né, que a gente fala aí, essa construção, né, de alguns conhecimentos e algumas dicas, é bem bacana também pra gente, né, tô vendo muita gente que eu não falava há algum tempo e tá sendo bem bacana reencontrar, né. Vamos começar aí? Então, para quem não estava acompanhando, vou repetir um pouquinho aqui, se é um pouquinho repetitiva, mas o pessoal tá entrando agora, tá? Para quem não acompanhou as outras lives, a gente tá dando dicas toda semana, mais especificamente às quintas-feiras, de como... peraí, só um minutinho, deixa eu ver se aqui tá com o tema. Tá aqui, tá aqui. A gente tá dando dicas, né, de como preparar a pele, a make do dia a dia. Oi, Pri! Então, vamos lá. O que a gente tem feito, né? A gente tem feito uma sequência aí pra quem quer se maquiar no dia a dia, tá? Eu falo, gente, não é... Ai, obrigada, linda você. Não é uma live direcionada para profissionais, tá? Não para profissionais de make. Aqui a gente tenta trazer de uma forma bem didática como você se produzir mesmo no seu dia a dia, tá? Mari. E então, assim, a intenção é essa. Você que gosta de make, a Ana, boa noite, Ana. Você que gosta de make, que quer fazer aí essa produção no dia a dia, e às vezes, passou um produto e não dura, passei a make de manhã e não dura até o final do dia, né? Então, essa sequência de lives são dicas, né, que eu uso, muitas até profissionalmente, a maioria, e que eu fui pegando, testando produtos e vendo uma forma legal de usá-los e que tragam uma durabilidade maior, tá? Então, é realmente uma live direcionada que eu costumo falar aí, o público final, né? Aquela pessoa que quer se produzir no dia a dia, tá? Porque a maquiagem mesmo para profissional ela é um pouco mais cansativa, vai mais a fundo em colorimetria, né? Então, hoje a gente vai falar aqui da importância dos produtos em pó na make, tá? Eu coloquei o título aqui, espero que tenha fixado aí. Boa noite, Ana. Bom, acho que o pessoal vai chegar atrasadinho, então pra quem tá chegando depois, a live vai ficar gravada, tá? Dá pra recapitular, dar essa sequência aí na que a gente tá falando aí, esse conteúdo que a gente tá falando. Então, vamos lá. É o pó, né? O pó, ele... Hoje em dia, com a variedade de produto que a gente tem muita... A gente vê principalmente não profissional da área, né? Mas a gente vê muita blogueira, muito vídeo, que as pessoas já passam a base e já vão com a bruma, com o fixador de make e abrem mão do pó, tá? Muitas pessoas porque não gostam da textura que o pó deixa, quer uma pele com mais viço, né? Uma pele mais iluminada, acha que o pó resseca, que o pó, né, vai marcar as linhas de expressão. Gente, não é bem por aí. Pó não é o vilão de tudo, né? O pó é muito pelo contrário. O pó, ele sela, tá? O que eu gosto de falar é assim, que todo produto líquido e cremoso, para ele não transferir, ele precisa ser selado. E quem sela isso são os produtos em pó, tá? A gente faz isso no olho, né? Quando a gente passa um corretivo, que é uma base cremosa, nós passamos uma sombra mais cremosa e a gente vem com a sombra em pó ali para
nada sai do lugar, ele fixa. Então a gente também tem que usar isso no rosto, tá? E quando eu falo, gente, em produtos em pó, claro que eu vou estar dando ênfase hoje para os pós da finalização da maquiagem, tá? Que seriam pó compacto, pó translúcido, mas a gente também abrange aí pós que são usados para contorno, blushes, iluminador. Todos os produtos em pó, eles servem para selar os produtos líquidos e cremosos, tá? Então, assim, é uma regrinha que uma das regrinhas fundamentais que a gente aprende lá em make. Ah, então é errado se eu não usar pó? Não, não é errado, tá? Mas para garantir uma durabilidade bacana, pra gente ter essa questão de não transferência, né? Que você vai cumprimentar alguém, aí suja a pessoa de base. Eu acredito que muita gente já passou por essa experiência, né? Principalmente se a pessoa estiver com a roupa clara, é bem desagradável. Então, a função do pó é realmente selar, tá? No que ele sela, ele mantém aquele produto anterior, aquele produto líquido, aquele produto cremoso no lugar e ele evita essa transferência, tá? É claro, gente, que quando eu falo resistência, durabilidade, transferência, eu tô falando de uma questão de encostar e não passar, tá? Atrito é uma outra coisa diferente, tá? O atrito não tem um produto que é 100% resistente a atrito, por mais que sele, por mais que garanta durabilidade. A gente tem produtos chamados como sealer, né? Que a gente consegue ali adicionar nas bases, nas sombras e deixar esse produto mais resistente, tá? Resistente à água, tá? Porque eu falo, gente, resistente à água. Primeiro, não à prova de água, né? E sim resistente. Porque quando você molha, se você provocar um atrito, aquilo vai sair, tá? Agora, se você faz uma maquiagem que é resistente, você vai ali transpirar, você vai lacrimejar, você vai até chorar e vai passar por cima sem abrir, tá? E aí você vem com o lencinho delicadamente e seca. Então, assim, a prova d'água, o melhor produto é difícil, porque se tem o atrito, aí a gente já tá falando de uma categoria de produto que ainda não inventaram, né? Então, vamos começar aqui a apresentar os pós, tá? Então, a gente já viu lá no comecinho como preparar uma pele, tá? O preparar a pele, eu costumo falar o que a gente usa antes de colocar a make, tá? Antes da base, antes de tudo. Então, a gente já viu lá para limpar, água micelar, o tônico, que ajuda a durar mais, a importância da hidratação para a pele durar, né? O primer, que o primer ele é um coringa aí, desde que você conheça a necessidade da sua pele, né? Se é uma pele mais oleosa, se é uma pele mais seca, se é uma pele mais madura. E a gente viu um pouquinho das bases, texturas, como escolher o seu tom de base, tá? Pessoal que tá chegando aí, se não viu essas lives e tem interesse de ver, corre lá, que todas estão salvas, tá? E é bem bacana, eu tentei trazer isso de uma forma bem didática. E hoje a gente já, digamos que no nosso cronograma, a gente já tenha passado aí, preparado a pele, passado a base, passado o corretivo. E agora, o que a gente faz? A gente vem com pó para selar, tá? Então, qual que é a maior importância dos produtos em pó na maquiagem? A maior importância dos produtos em pó é selar, tá? Selar os produtos líquidos, selar os produtos cremosos para ter uma maior durabilidade. O que a gente tem que se atentar na hora de utilizar um pó, na hora de comprar um pó?
Existem no mercado basicamente 2 tipos de pós, tá? Eles dividem assim em 2 tipos, que seria o pó solto e o pó que a gente costuma falar, que é o pó compacto, né? Que é um pozinho assim, mais prensado, né? Diferente do pó solto, que ele tá aqui. Qual que é a grande diferença? O pó compacto, ele vai apresentar cor, tá? Tem um ou outro pó aí que é compactado e é translúcido, mas não é comum a gente encontrar. A gente encontra mais os pós compactos com cores, tá? Então você vai ter uma cor aí clara, média, escura, light, médio, né, dark, ou algumas marcas vão fazer uma divisão um pouco maior aí, né, com uns 6 tons, números, né, como tem aqui o da Bruna Tavares, que é número 10, 20, 30, 40, 50, 60, se não me engano até 60. Então, os produtos, né, em pó compactos, eles sempre vão apresentar cores, tá? E os produtos soltos, os pós soltos, eles são mais... Geralmente eles são translúcidos, tá? Não necessariamente eles são só translúcidos, porque a função dele não é adicionar cor, tá? A função dele é só selar, tá? O que a gente tem que se atentar muito na hora de comprar um pó solto? Geralmente ele é translúcido. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Ó, é um pó. Esse é simplesmente, eu coloquei uma esponjinha aqui, gente, porque ele faz bagunça mesmo, tá? Ele é simplesmente um pozinho bem branquinho, tá? Esse pó aqui, ele não tem outra finalidade, ele não vai adicionar cor na sua maquiagem. Se você tá com a base mais clara, ele não vai... eu vou dar uma escurecidinha com pó, vou comprar... Não, tá? Esse pó aqui, ele só Nick. Esse pó aqui, translúcido, que ele geralmente é branquinho, ele só tem uma finalidade, tá? Selar a maquiagem. Ele não vai adicionar cor. A Carol, a Marli, chegou a Marli. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Gente, para quem tá chegando agora, né, aperta o coraçãozinho aí da live, manda um aviãozinho aí pra... Ai, Niki! Manda um aviãozinho aí para compartilhar com as amigas de trabalho, irmãs, né? Todo mundo que tem um interesse aí em se maquiar, tá? Então, voltando aqui aos pós, o que a gente faz? A gente tem o pó solto, tá? Eu indico sempre o pó solto para cliente. Por quê? O pó solto, ele é um pó mais coringa. Oi, Lu! Bem-vindo! Tá? O pó solto, ele é um pó coringa. Ele vai fazer o quê? Ele vai... Passou a base, você vai selar com esse pó solto. Ele vai tirar um pouco da oleosidade e vai evitar que essa maquiagem transfira, tá? Então, esse seria o pó... esse seria o pó mais coringa. Para quem eu não indico esse pó? Porque sim, se ele é ótimo, ele é um pó coringa, então todo mundo vai comprar o pó translúcido, né? Branquinho e vai se dar bem. Para uma pessoa com a pele mais escura, tá? Eu diria uma pele média escura, né? Porque ele corre o risco de estourar. Como ele é muito branquinho, tá? Ele corre o risco de estourar. Então, quando você tá numa luz, quando você vai bater uma foto, ele pode estourar sim, mesmo as partículas sendo bem fininhas. E é claro que o mercado, atento a isso, apresentou variedades, né? Então, a gente tem uma variedade bem bacana, que aí a gente já começa a entrar na parte dos pós
soltos, com um pouquinho de pigmento, tá? Se vocês verem, olha a diferença desse aqui, tá? Ele também é um pó solto, mas ele é bem mais amarelado, tá? Bem diferente do branco. Esse pó aqui é mais indicado para pele, uma pele mais média escura. Eu diria que esse amarelinho aqui até para uma pele escura. Ele não vai estourar no flash. Ah, mas peraí, esse aqui é fininho e não estoura no flash. Eu também amo, Carol, esse pó. Ele também é fininho e não estoura no flash. Então todo mundo pode usar esse? Não. Por que não? Porque esse tom amarelado, nas peles muito branquinhas, o que pode acontecer? Ele oxidar. Então você passa, né? E você acha que ali tá tudo ok, daqui a pouco dá uma escurecida na região que você passou, tá? Então, o que eu aconselho é sempre assim, pra quem tem a pele com ferrugem igual a minha, não, Brito, é branquela, né? E as sardas são lindas, né? Tem filtros aí com efeitos de sarda hoje em dia. Tá muito na moda, digamos assim. Então, o que a gente se atenta? Eu vou comprar um pó. Por que eu vou dar preferência ao pó solto, tá? Porque as partículas dele são mais fininhas. E assim, ele não agrega nada na tua make. Ele não vai agregar cor, né? Então, a gente opta pelo pó solto, tá? Posso usar o pó compacto? Pode, tá? Aí é uma questão de gosto. O que você tem que ter cuidado no pó compacto, assim como na base, é escolher o tom certo, tá? O que eu aconselharia para uma pessoa que quer se maquiar todo dia? Tenha um pó solto para você finalizar a sua make e carrega um pó compacto na bolsa, tá? Até porque o pó solto ele é meio desconfortável para você carregar no necessaire, né? E o pó compacto ele é mais prático. Como o pó compacto ele adiciona um pouquinho de cor, se você levar na tua bolsa, ali na tua necessaire para você fazer retox durante o dia, para retox, é ótimo, tá? Porque o pó compacto você pode aplicar com uma esponja, você pode aplicar com um pincelzinho, né? Mas aquilo, tem que escolher dentro do teu tom. Não é tão difícil escolher pó como escolher base. Até porque a gente não tem uma cartela de cores tão grande para pó. E além de não ter uma cartela de cores tão grande, como a cobertura dele é muito mais sutil que de uma base, você vai ali, uma pele clara, um pó vai se adaptar a várias tonalidades de pele clara. A pele clara mais amarelada, a pele clara mais rosada, porque a cobertura é muito leve, é muito mais fácil você acertar, tá? Vamos às dicas, gente, tá? Dicas, como eu falei, quando a gente fala de produto em pó, a gente não fala só do pó para selar. Depois eu vou passar aqui um por um aqui dos pós que eu gosto, tá? De usar. Gente, esse pó é muito bom. Carol aí vai concordar comigo. É um pó nacional dos pó, um dos melhores pó nacionais que eu já testei. Entrando nessa coisa de pó, a gente também tem o iluminador, tá? Que quando a gente fala, segue a mesma linha, ó. Iluminador compacto, tá? E iluminador solto, tá? Então, assim, aí muito bom, né, Carol? Esse pó... Então, a gente quando fala de produtos em pó, é claro que a gente dá destaque aí pelos pós que a gente sela a maquiagem, mas a gente tá falando de todo o produto em pó, tá? Iluminador também você vai encontrar solto, vai encontrar compacto. Contorno. Contorno é muito mais difícil você encontrar. Iluminador solto é vida, com certeza. Iluminador é vida, né, gente? Só sem iluminador não é nada. Contorno, tá? Contorno geralmente a gente encontra mais compactado, tá? É claro que tem uns pós, tá? Que são soltos para de repente uma pele mais morena e que você vai conseguir fazer um contorno, mas ele não
vai te dar tanta cobertura, não vai ficar marcadinho, né? Então, é uma dica muito bacana para você que gosta muito de iluminador, para você que gosta de um contorno mais definido. O seguinte, passou a base, antes da gente finalizar, essa dica é legal, hein, gente? Antes da gente finalizar, como a gente vê muito, passando pó em todo o rosto, o que eu gosto de fazer? Passei a base, então a minha pele ainda tá levemente úmida, né? Tá com o produto cremoso, o produto líquido. Então, o que eu faço? Antes de aplicar o pó solto, eu aplico iluminador, tá? Direto sob a base. Pele pronta, base espalhada, aplico iluminador, aplico contorno. E aí, nas demais áreas que eu não vou fazer contorno, que eu não vou aplicar iluminador, eu venho com pó translúcido, tá? Eu gosto muito do pó translúcido. Ali, boa noite, Li! Eu gosto muito do pó translúcido nessa região aqui das olheiras, tá? Porque a gente tem as linhas de expressão, então você acaba de assentar ali com a esponjinha, tá? Vem com pó. E eu gosto muito também do pó aqui nessa região, principalmente agora que a gente tá nessa época de usando máscara, que causa muito atrito. Então, essa região, ela transfere, tá? Então, eu gosto de... Passei a base, né? Já espalhei toda a minha base, vim com a minha esponjinha, deixei aquele acabamento bacana. O que eu faço? Aplico direto o iluminador. Porque se eu aplico o pó e depois eu venho aplicar o iluminador, ele vai ficar bem discreto, tá? Porque você já selou. Então, você tinha aquela camada líquida, você selou com pó e você vem depositando outro pó por cima, que seria o iluminador ou o contorno. Então, a dica que eu dou para esses efeitos também, para o teu iluminador durar mais, para o teu contorno durar mais e até o blush, passou a base, vem com o iluminador, tá? Vem com o teu contorno. E aí, aquela região que você não costuma usar iluminador e nem contorno, você vem com o teu pó, tá? Quais regiões seriam essas? A testa, eu não gosto muito de iluminar a minha testa, porque eu já tenho linhas de expressão, então se eu passo iluminador, algumas pessoas passam aqui no centro da testa, mas se eu passo, eu acho que vai destacar um pouquinho as linhas, tá? Então, o que eu faço? Passei base, vou ser repetitiva, gente, porque realmente faz diferença na durabilidade, tá? Passei a base. Primeira coisa que eu faço depois da base é aplicar iluminador nos pontos que eu gosto de iluminar, tá? Que no meu caso é aqui, tá? Aqui o centro do nariz, aqui essa linha. O queixo hoje não tá iluminado, mas eu também gosto de iluminar o queixo, tá? Pra dar porque meu rosto é mais afiladinho, eu gosto de aumentar um pouquinho. Em seguida, eu venho com o pó de contorno, que seria o pozinho mais escuro, tá? E faço aqui o contorno aonde eu gosto. Aí, aonde eu não passei nenhum desses dois, eu venho passando o pó translúcido, o pó solto, pra selar, tá? Então, essa é uma dica para você que gosta, porque esse efeito dure mais. Porque, como eu falei, o produto em pó é importante para selar os produtos cremosos e líquidos. Se você colocou a base e colocou pó em tudo, quando você vir com contorno, quando você vir com iluminador, eles vão aderir, mas não tanto, tá? Então, talvez no decorrer do dia, principalmente com essa questão da máscara, remova aí os pigmentos de iluminação, os pigmentos de contorno, tá? Gente, aperta aí o coraçãozinho, compartilha, mesmo quem estiver chegando agora, não tem problema, a live fica gravada, né? Então, uma sequência bem bacana aí para quem quer tirar suas dúvidas de como aprender a se maquiar, o como melhor, né?
eu não diria que é aprender a se maquiar, porque eu ainda não cheguei na parte que a gente faz a make juntas. Mas aprender a comprar os produtos, né, que são mais indicados para você. E o que eu falo sempre, que eu falei nas outras lives, eu vou repetir novamente aqui, o meu intuito é que vocês otimizem as compras de vocês, né? Então, assim, eu vou sair para comprar uma base. Ainda bem que são gravadas, né, Li? Ai, que ótimo. O intuito realmente vou sair para comprar uma base. Qual que eu vou escolher uma base? Entendeu? Né? E assim você já tem ali um toquezinho, né? Eu vou escolher pela textura, porque a minha pele é mais oleosa. Ou eu vou escolher o tom, que a minha pele é mais rosada, né? Então, assim, você já tem um pouquinho de informação, né, a mais para poder montar sua necessaire, né? Porque não dá para jogar dinheiro fora, comprar um produto hoje, errei, amanhã eu vou comprar o outro. Também não dá para você ficar sempre frustrada, né? Toda vez que você compra um produto, chegou, é o que eu falo, né? Às vezes você compra um produto, chegou em casa, parece que ele mudou de cor ali no caminho, né? Então, o intuito é realmente esse, tá? Gente, eu vou dar diquinha de produtos, como eu sempre faço, tá? E aí, durante as dicas de produtos, se alguém tiver alguma questão, pode estar falando aí alguma dúvida pra gente estar trabalhando. E aí também eu vou falando o que eu vou lembrando, tá? Resumindo aqui, o pó, ele tem a função de selar a maquiagem. Então, o pó, ele ajuda na durabilidade, tá? E na resistência, na não transferência tão fácil de produto. Por isso, o pó é importante, a gente não deve ignorar o pó. Então, o que a gente traz aqui, né? Vamos falar primeiro dos pós compactos, porque eu tenho até uma variedade menor, tá? Alô! Eu tenho uma variedade menor de pó compacto, porque como eu falei, o pó compacto, ele adiciona um pouquinho mais de textura, ele sempre tem cor, tá? Isso é ruim? Não necessariamente, mas por exemplo, eu não curto muito o pó compacto para regiões que tem linhas, tá? Passar o pó, contorno e passar em cima, tá? Claro, sim, se você usa, a dúvida da Carol aqui é bem válida. Eu posso usar o pó de contorno e passar em cima o pó, né? Que a gente chama pó de arroz, o pó solto. Claro, tá? Não vai fazer, talvez, muita diferença, porque, como eu te falei, a função do pó maior é selar o líquido. Então, você tá ali com a base, você passou o contorno, né? Você já tá selando. Marcaria muito? Não. Sabe por que ele não vai marcar? Porque você selou com o contorno. O máximo que vai acontecer é dar uma suavizada, tá? Porque o pó geralmente é mais clarinho, o pó solto, e você tá ali com o contorno mais marcado, ele vai dar uma selada. Então, desde que você esfume bem com o pincel, você não passe, né, depositando muito produto, que você tem ali, né, esse capricho de espalhar bem, ele não vai acumular. Não esse pó. Se você passar o pó compacto, talvez acumule um pouquinho, tá? Mas não fica grosseiro, não. O que ele vai dar, às vezes, é uma quebrada. Você tá com aquele contorno mais marcado e conforme você vem com o pó por cima do contorno, vai dar uma suavizada, tá? A não ser, agora, se a gente estiver falando em contorno cremoso, Carol, aí pode ser que acumule um pouquinho mais, tá? Que eu gosto também do contorno cremoso, a durabilidade é maior. Então, como o contorno cremoso, ele tá ali naquela textura dos produtos líquidos e cremosos, eu aconselharia você vir com bastante delicadeza. Não, quando eu falo com delicadeza, assim, vem com o pó, tá? Esfumando,
mas não vem com esponjinha, depositando aquele monte de pó. Qual é o melhor, pincel ou esponja? Para pó, eu gosto de pincel, tá? Para pó, eu gosto de pincel. Eu vejo bastante gente hoje usando com esponja, né? Até essas esponjinhas assim, ó, que a gente usa, lava para uso próprio, não tem problema nenhum, tá, gente? A gente reutilizar. Quando você vem com a esponja com pó, eu acho que deposita muito produto ali, tá? Pra pó, eu gosto de pincel, tá? Eu gosto de pincel pra pó, geralmente assim, ó. Antes eu usava um pincel bem grandão pra pó, né? Mas agora eu gosto de usar um tamanho médio, assim, ó. Que dá pra fazer esse trabalho aqui de polir, tá? Mas também não aquele pincel gigante que não pega os cantinhos do rosto. Esse aqui eu consigo, ó, facilmente fazer os cantinhos do nariz, tá? E fazer, ó, e descer aqui. Então, é um tamanho bom, tá? Esse daqui tem pincéis assim também, tá? Ó, pra pó é bem bacana, ó. Eu não sou mais fã do pincel muito gordão pra pó, porque eu acho que também acaba desperdiçando muito produto. Você pega aquele pincel gigante, coloca ali naquele pó solto, voa pó pra tudo quanto é lado. E aí a gente tem um pouquinho de desperdício do produto, tá? Bom, então vamos falar aqui dos pós compactos, tá? Eu tenho 2 pós compactos e eu acho que eles suprem super a minha necessidade. Eu não vejo necessidade de ficar comprando um monte de pó compacto, mesmo para atender cliente, até porque no atendimento eu gosto mais do pó solto, tá? Esse pó compacto aqui, que é um pó mineral, né? Qual que é a diferença do pó mineral? Porque as partículas é mais fininha, tá? Ele faz, olha gente, ele não adiciona praticamente nada de cobertura, tá? De cor. Então, assim, é só a função de selar a maquiagem mesmo. A vantagem do pó compacto é essa que eu falo, levar na necessaire. Porque o pó solto é desconfortável. Esse pó aqui da Bruna Tavares, ó, eu gosto. Ele é um pó que ele é resistente à água, então você sela, tá? A maquiagem. Ele já tem um pouquinho mais de cor, tá? Então, você sela a maquiagem com ele. Só que é como eu falei, você tem que comprar um tom próximo da tua cor, tá? Esse aqui ele tem não vai dar pra ver porque é escuro a impressão. Ele tem do 10, 20, 30, 40, 60, 40, 50, 60, se eu não me engano. E é um pó bacana. Eu uso mais esse pó da Bruna do que esse pó da MAC. E eu gosto de carregar esse pó pra retocar. Tô fora e a pele ficou oleosa, tá? Então, venho com esse pó, pincelzinho, pá. Então, sugou um pouquinho daquela oleosidade e deu um acabamentozinho pra manter a durabilidade, tá? Pra mim, no meu ponto de vista, são as funções mais bacanas. E o pó solto, né? O pó solto o que eu falei, geralmente é o translúcido, tá? Do branquinho. Todo mundo pode usar? Sim, todo mundo pode usar. Só ter um pouquinho de cautela com as peles mais escuras, porque esse branquinho, ele pode estourar na luz, tá? Uma luz que você esteja ou numa foto, né? Ele pode estourar nas peles um pouquinho mais escuras, então eu não aconselharia comprar o branquinho, tá? Compra o pó solto sim, mas compra um tonzinho mais amarelado, tá? O que eu tenho que tomar cuidado, principalmente se eu for muito branquinha na hora de comprar um pó translúcido? Alguns pós oxidam, tá? Principalmente, eu não tô falando necessariamente dessa marca, tá, gente? Tô falando do tom. Ó, você comprou assim um pozinho solto, um tom de pele. Esse aqui é da Boca Rosa, tá? Da Paiô, com a Boca Rosa. Gente, é sério, é um pó, dos pós soltos, o pó nacional, o melhor pó nacional que eu já testei, tá?
Ele tem um acabamento bem bacana, fininho, tá? Ó, uma corzinha assim. Dura, gente. Um pote desse dura uma eternidade. Se dura pra mim, que sou maquiadora, imagine para uso só para uso individual, tá? Esse pó aqui, ele tem na cor mármore 1, olha, eu fazendo propaganda, não tô ganhando da Boca Rosa. E mármore 2, se eu não me engano, e 3, tá? Então, assim, esse aqui, ele já não é tão branquinho. O que que é bacana? Ele não tem esse risco de estourar no flash. Eu conseguiria usar tranquilamente esse pó numa pele que tenha um tom mais escuro, tá? Ele não vai me trazer problema. Ele vai atender as peles brancas e as peles morenas sem nenhum problema. O que eu noto é que se for uma pessoa muito, muito clara, principalmente na hora de corrigir aqui, de selar o corretivo, né? A iluminação, porque se uma pessoa é bem clara, eu vou passar um corretivo um pouquinho mais claro que o tom dela para iluminar, né? Igual a gente falou na live da semana passada. Eu sinto que ele oxida um pouquinho, tá? O que seria oxidar, gente? Já falei isso sobre as bases na outra vez, eu vou reforçar aqui. Que às vezes a gente fala, parece um termo muito técnico. Oxidar é dar uma leve escurecida, uma alteração do tom. Quando entra em contato com a tua pele, com a tua oleosidade, com o meio ambiente ali, então você passa ele, parece que tá perfeito, ele vai dar uma escurecidinha, vai subir um tomzinho. Então, para uma pessoa muito, muito branca, aí talvez seria melhor um pozinho translúcido mais branquinho e não um pó solto assim que tem um pouquinho de pigmento, tá? Dicas, gente, pó que eu tenho usado bastante, que eu amo, tá? Eu tenho 2 preferidos, tá? Esse daqui, que ele é um translúcido, ó, tá vendo? Mas parece que ele é um pouquinho menos branco, tá? Esse aqui é da Kat Von D, né? Ah, gente, é um pozinho assim, é um pouquinho caro, é uma embalagem pequena, só que dura, gente. Um produto que dura é pó, tá? Pó solto assim dura. E esse pó da Boca Rosa, que é muito bacana. O que eu gosto do pó solto? Gente, eu fiz toda aquela rotina, tá? Hidratei bem aqui, onde eu tenho linhas finas, nas minhas olheiras. Venho com o corretivo, esfumei ali, bati com a minha esponjinha, batidas, não carrego o produto de um lado pro outro, tá? Batidas para depositar o produto. Venho, pego um pincel médio, cadê meu pincel que eu usei hoje? Eu pego um pincel assim, ó, desse tamanho, pego o pó solto e venho depositando. Eu deposito, gente, nessa região aqui, eu deposito uma quantidade até grande. Eu vou depositar para vocês terem uma noção, tá? É aquela coisa que fica branquinha mesmo, tá? Eu pego aqui, ó, o pó, tá? Ó, peguei, dou uma leve batida e venho, deposito. É que o meu já tá selado, ele não vai absorver tanto. O que eu faço? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, nessa região do corretivo, que geralmente tem um pouquinho mais de produto. Aqui, cantinho do nariz. Essa região aqui do bigode chinês, aqui, em volta aqui. Por quê? Como eu falei, a gente tá usando muita máscara. Então, essa região, em contato com a máscara, ela tende a transferir a maquiagem. Então, se você vem depositando o pó, aí esperou um pouquinho, ó, já vem e esfuma, tá? Esfuma como se estivesse varrendo mesmo, gente, tá? Varre o produto, ó. Isso aqui vai aumentar toda a durabilidade, a resistência ao atrito, a transferência, aumenta muito, tá? Então, foi aí 2 diquinhas de marcas de pó solto, que eu curto. A gente passou pelo pó compacto. E lembrando que segue a mesma linha para os produtos em pó, que não são necessariamente pó compacto ou pó solto. São os iluminadores, os contornos, né? Tudo isso é pó. Tudo isso é pó, então tudo isso sela a base, melhora a fixação,
melhora a durabilidade, tá? Eu tenho um pó aqui também bem bacana, que esse pó já é um pó bem específico, mais para uma pele preta, tá? Ó, tá? Eu não sei, até falando ali da dúvida anterior da Carol, se um pó assim seria legal para fazer contorno, para passar em cima do contorno, de repente. Tudo bem que eu acho que ele é um pouquinho mais alaranjado. Ele não vai fazer tanta diferença, porque ele fez sim. Como ele é fininho, né? Ele vai dar aquela leve corada. Então, isso é bacana, gente. Os produtos que são soltos em pó, eles não agregam tanta cor, tá? Então, eles não mudam, de repente, muito o tom da tua base. Então, se você acertou lá no tom da base, você usou um pó solto ali, é vida. Porque ele não vai mudar aquela cor, né? Então, eu sou muito mais fã dos pós soltos do que dos pós compactos, tá? Eu acho que a tendência de você errar a mão, a probabilidade de você errar a mão no pó compacto é maior, tá? Por ele ser a partícula um pouquinho mais grossa, forma uma camada um pouquinho maior de produto e adiciona cor e textura, né? E é uma coisa que não é legal, de repente, principalmente a gente tá numa tendência de peles mais natural, né? É claro que tendência não é regra, gente, pelo amor de Deus. Maquiagem não tem regra, não tem certo, não tem errado, tá? A maquiagem, ela tem gosto, né? Gosto e necessidade, né? Que eu falo sempre. Conhecer a tua pele é o melhor caminho. Também para pele envelhecida, que a gente fala de pele madura, Fátima, tá? Por quê? Quando você usa um pó solto na pele madura, ele não marca. Parece que não, mas eu tenho linhas de expressão aqui, é que eu tô maquiada, gente, mas eu tenho. Então eu tive aquela cautela. Passa o corretivo, espalho com a esponjinha e aí selo com pó. E ele não marca, tá? Ele não vai vincar, ele não vai destacar, tá? É tudo a questão de escolher realmente o pó certinho, tá? Se você vir com corretivo aqui nessa região e de repente vir com pó compacto, aí ele vai, como ele tem uma textura, uma partícula um pouquinho mais grossa, ele tende a marcar, destacar um pouquinho as linhas de expressão, tá? E uma dica também, aí falando tanto para pele envelhecida, o segredo da pele madura é a gente hidratar bem, tá? Hidratar bem antes da base, porque eu falo, gente, a durabilidade, o acabamento da maquiagem, ele não depende só de um detalhe que você faz. Ele é uma construção de vários detalhezinhos, tá? Então, se você limpou bem a pele, hidratou, você vem com a base e vem com um pó solto, a probabilidade de marcar, a probabilidade de destacar as linhas, né, é muito menor, tá? Então fica aí, é uma construçãozinha. Parece difícil, mas não é, gente, é sério. Posso usar somente o pó solto, né, tranquilamente, tá? Tranquilamente, usando só o pó solto para maquiagem do dia a dia, você já vai garantir aí uma durabilidade bem bacana. O que eu aconselho, gente, é o que eu falo, não deixar de passar o pó, tá? Por quê? Porque o pó, ele sela o líquido. Se você tá com aquela base cremosa, com aquela, né? Você não selou, você passou um guardanapo na boca, saiu uma parte da base. Colocou a máscara, saiu outra parte da base. Aí tem região que é mais oleosa, né? Tem região que é menos oleosa.
Naquela região que é mais oleosa, aquela base vai começar a abrir muito rápido, tá? Então, a gente tem essa impressão que o pó, ele seca tudo, né? Que o pó craquela, que o pó... Não, gente. Usa o pó solto, que tem uma partícula mais fininha, em cima da base cremosa, numa pele bem hidratada e não vai marcar, tá? Como eu falei, eu tenho o intuito de continuar com as lives dando dicas. E quando a gente passar aí, que a gente vai fazer uma live para aplicar, vocês vão ver que, gente, a maioria das clientes chegam com essa queixa. Eu tenho pele madura, não vou passar o corretivo e o pó vai marcar. Aplicado da forma certinha, o produto certo, não vai evidenciar, tá? Até porque hoje eu não sei se tem muita gente aqui que ouviu, que eu não sei também qual é, assim, o que vocês acompanham muito de maquiagem. A gente tem o chamado efeito blur, né? Esse efeito blur, alguns pós prometem dar esse efeito blur, que seria minimizar poros, disfarçar linhas, né? Esse efeito mesmo de pele lisa, né? Então, a maioria dos pós, hoje em dia, eles prometem ter esse efeito blur. Todos têm? Qual tecnologia? Eu não sei em que nível, né? Cada marca, cada empresa vai investir ali em uma tecnologia, em um conhecimento, em uma pesquisa. Mas o pó fino, o pó solto, ele geralmente ele dá esse efeitinho assim mais acabado, né? Mais assim, bem acabado. É uma tecnologia que eu não ouço falar muito nos pós compactos, né? Esse efeito blur. E é bem bacana. Aí tá, eu apliquei base, apliquei lá meu corretivo, vim e selei com pó. Ainda achei que ficou com a textura posenta, né? Aquela textura muito seca. O que eu faço? Lembra lá do primeira live que a gente falou de um produto chamado Bruma, tá? Gente, Bruma, fixador de maquiagem, Bruma fixante, todos esses nomes aí vocês vão ver. Mas a Bruma, ela te ajuda nesse efeito, tá? De uma forma... Porque a Bruma, basicamente, o que ela é? Ela é uma aguinha, tá? Que ela tem algumas propriedades, tem algumas que prometem ter até ácido hialurônico na composição, mas basicamente elas têm silicone, tá? E isso faz realmente reidratar a pele e dá aquela sensação de que não tá com aspecto posento. Eu sei que tem gente que até às vezes fica assim receosa quando eu vou passar a Bruma no final da make. Ela não derrete, ela não escorre. Gente, eu faço isso aqui, gente, ó, tranquilamente em mim, nas clientes, um sprayzinho, tá? Eu comprei Bruma só pra fazer tudo isso que você explicou. Ó, ela seca muito rápido, tá? Absorve e parece que reidrata a pele. A sensação que a gente tem é essa. Mas eu não tenho Bruma, eu não fui numa loja de cosmética, eu não adquiri Bruma, eu não tenho, não vou gastar nisso. Tem água termal? Tá? Borrifa água termal. Só ressaltando uma coisa, a água termal, ela não vem com a proposta de aumentar a durabilidade da make, tá? É só essa questão da hidratação. E a Bruma, que às vezes você vai pagar até um pouquinho mais em conta que dependendo da marca da água termal, ela, além de reidratar, vem com essa proposta de reidratar a pele, ela vem com a proposta de fixar a maquiagem e melhorar a durabilidade, por causa dos silicones, tá? Mas, gente, a Bruma, a gente tem é o que eu falei, a gente tem uma gama no mercado bem grande, a gente tem marcas nacionais investindo muito em produtos, a gente tem uma ótima Bruma
como a da Nina, né, da Eudora. Eu vou mostrar ela aqui novamente porque realmente é um produto nacional que vale a pena, tá? Aqui, ó, a caixinha dela tá aqui, eu guardei a caixinha pra ler os componentes e tal. Tá? Então, assim, essa promete aumentar a durabilidade da make, reidratar, tem ácido hialurônico na composição, é um vidro gigante, tá? Então, assim, ó, tem uma fragrância super gostosa, tá? Um cheirinho, né? Uma fragrância bem suave, nada de irritante. Então, assim, tem produtos que valem a pena investir. Se você gosta de se maquiar, de se produzir, tenta fazer um kitzinho básico, porque você vai ver, essas coisas elas duram muito, tá? Não é nada que você vai comprar hoje e que o mês que vem você tenha que repor, né? Para o seu uso próprio, você vai comprar uma base, pelo menos eu acredito que uma base deva durar aí 6 meses, né? Ou mais, dependendo da frequência que você se produz. O pó, com certeza, um pó solto ele vai durar aí para 1 ano, né? Para um uso individual, eu tô falando, tá, gente? Então, assim, é um investimento que você faz que você não vai ficar repondo ali com tanta frequência. Então, assim, você ter uma base do seu tom, tá? Eu não tô falando, gente, eu não tô falando de questão de marca e nem de preço. Não necessariamente produto caro é bom e nem produto barato não presta, tá? São duas coisas aí. Qualidade é uma coisa diferente. A gente encontra qualidade em várias marcas de produtos de diferentes valores, tá? Então, investir numa base do tom certo, tá? Não estamos falando aqui de marca, estamos falando de qualidade. Uma base no tom certo. Um pó solto, que aí que você vai realmente não interferir na cor da tua make, não prejudicar a tua make, que vai ser lá bacana. Uma bruma, né? São coisas que você não usa todo dia. São coisas que, se você usar todo dia, a quantidade é mínima, né? E eu acho que assim, eu penso, tá? Eu gosto de investir em produtos de pele um pouco mais do que sombras, essas coisas. Eu acho que uma sombra mais em conta. Oi, Pi! Uma sombra mais em conta, ela pigmentou, ok. Mas uma pele, né, gente? Porque assim, eu tenho muita questão, esse receio de alergias. Então, assim, uma pele bem feita, né? Uma mulher com a maquiagem bem feita, né? Ela não quer guerra com ninguém. Então, eu acredito que investir um pouquinho mais na pele seja bacana. Eu gosto, tá? Um produto bacana, por quê? Porque a tua base, ela vai interferir na durabilidade. Vai abrir? Não vai durante o dia. Vai escorrer? Vai ficar feia? Vai ficar envelhecida? Né? Então, assim, você tem uma base bacana que atende a sua necessidade, tá? Tem um pó solto, tem um corretivo que atende a sua necessidade. Então, você já tá ali com 50% da make garantida, tá? Porque você fez uma pele bacana, um esfumadinho marrom supre, né? Às vezes a mesma sombra que você corrige a sobrancelha que é marrom, você usa para fazer o esfumado do olho e pá, tá pronta, não é? Então, assim, é bem bacana, gente. Eu acho que... E agora, a gente aí tá praticamente finalizando essa parte da preparação da pele, tá? Dos produtos de preparação da pele, né? Vamos só destacar aqui. A preparação da pele a gente vai fazer também, né? Então, o pessoal que tá antenado, que veio aí acompanhando e não sabia como escolher, né? Não sabia como escolher uma base para sua pele, não sabia qual que é a diferença. Aí eu chego, tem um monte de produto, né? Então, assim, agora já sabe escolher,
Então, assim, vamos ali nos próximos passos aprender a aplicar. Tem dúvida? Eu acho que surgem dúvidas, todo mundo tem dúvida, né, na aplicação do dia a dia. Eu, às vezes, eu até tenho ainda, mesmo com alguns anos de experiência, conhecendo bastante produto, pega um produto novo, opa, aqui não funcionou legal, dessa forma, funciona melhor às vezes com a esponja, funciona melhor às vezes com o pincel, né? Então, a gente também vai, tá? Fazer aí, aprender a fazer o básico, pelo menos, né? Vamos construir uma pele legal. E, gente, é isso, tá? Acho que por hoje é isso. Como eu sempre falo, tem dúvida? Pode me enviar, tá? Não acompanho a live ao vivo, quer mandar inbox, manda no direct, manda tem meu WhatsApp, tem tudo ali no meu perfil, né? Vou procurar responder sempre. Se eu não souber, eu vou pesquisar, mas vou dar uma resposta bacana que vai me esforçando ao máximo para esclarecer as dúvidas. Quero agradecer a força que o pessoal tem dado, tá? De tá entrando na live, tá compartilhando, tá ali toda semana dedicando um tempinho, né, para estar aqui nesse momento. Fico muito feliz, né? Quero agradecer aí várias pessoas, né? Principalmente a Sil, minha coprodutora aí, que tem tornado. Eu também tenho. Vamos marcar? Eu vou aí pra Bahia com o maior prazer. Então, assim, o pessoal que tem, né, ali de certa forma mostrado presente, mostrado interessado no conteúdo. Meu intuito aqui é dar dicas, né? Com essa pandemia a gente ficou um pouco mais ausente dos atendimentos presenciais. Então, a gente sente falta, sabe? Dessa conexão com a maquiagem, que é uma coisa que eu amo tanto. Essa conexão de tirar dúvida, né? De estar conversando sobre o assunto. Então, assim, muito obrigado de coração. E a semana que vem tem mais, né? Quinta-feira estamos aí. Eu estou pensando seriamente em fazer uma aula, como a gente está finalizando essa questão da... Ai, obrigada! Obrigada, Lu. Como a gente está finalizando essa questão dos produtos mais indicados para a pele, para a preparação de pele, então eu acredito que na próxima semana a gente consiga fazer uma preparaçãozinha de pele. Eu aqui, vocês aí, né? E se dúvidas surgirem, a gente vai tirar, tá? Beijão, gente. Muito obrigado. Até a próxima quinta, às 8. Qualquer dúvida, só chamar, tá?